Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje aqui do meu canal no YouTube. Hoje eu vou comentar com vocês sobre um assunto que tá super em alta e muitas pessoas têm dúvidas. Qual que é a diferença entre glutamina, creatina e whey? Hoje em dia é bem comum a gente encontrar vários suplementos no mercado, de várias marcas, vários tipos de suplementos, né? Então é bem comum de ter essas dúvidas. Qual que é a diferença entre eles? Para que serve cada um deles? Pensando nisso, eu separei esses três que são super famosos e estão super conhecidos aí, para comentar um pouquinho sobre eles, explicar sobre para que eles servem e a diferença entre eles. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu só quero te lembrar de se inscrever aqui no meu canal, se tu ainda não é inscrita, para receber todos os vídeos que eu posto por aqui, todos os conteúdos. E também, no final desse vídeo, se tu gostar desse conteúdo, não esquece de me contar nos comentários e também deixar o teu like nesse vídeo, para eu saber realmente se eu consegui te ajudar de alguma forma, se eu consegui esclarecer essa tua dúvida. Então, esse feedback é super importante para mim. Antes da gente começar esse vídeo, pessoal, eu acho bem importante deixar uma coisa bem clara para vocês, tá? Os suplementos, eles são como se fosse a cereja do bolo. Eu gosto de fazer essa analogia para vocês entenderem bem certinho. Por que eu gosto de fazer essa analogia? Porque não adianta a gente ter a cerejinha lá do bolo se a gente não tem um bolo pronto. E um bolo pronto bonito, um bolo pronto feito com ingredientes bons, né? Então não adianta a gente ter lá a cerejinha se a gente não tem o bolo para realmente colocar essa cereja. E fazendo essa analogia com o estilo de vida saudável, né, a mudança de estilo de vida, enfim, o que seria ter esse bolo bonito, esse bolo com bons ingredientes? Seria a gente fazer o básico bem feito, né, no estilo de vida saudável, antes da gente querer recorrer aos suplementos que são a cereja do bolo. Então, para te fazer esse bolo do estilo de vida saudável, o que é importante, né? O que é fazer o básico bem feito? É você ter como base da alimentação comida de verdade, então frutas, legumes, verduras. É você se exercitar, né? Então se movimentar. Beber a quantidade ideal de água, controlar o estresse, cuidar da qualidade do teu sono, então dormir bem, né? Isso é fundamental para nossa saúde. Então é fundamental, é essencial vocês fazerem esse básico bem feito, para daí terem um bolo bonito, um bolo com ingredientes bons, para daí sim vocês enfeitarem esse bolo com a cerejinha, que são os suplementos. O primeiro suplemento que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje é sobre a creatina. A creatina, ela é uma suplementação que ela vem sendo muito estudada, então tem muitos estudos falando sobre ela. E ela é um composto de aminoácidos que ajuda na nossa formação energética. Com isso, no que ela ajuda, né? Quais os benefícios de suplementar a creatina? Ela ajuda na recuperação pós-treino, na energia do treino, consequentemente no ganho, na manutenção de massa muscular. E tem estudos mostrando que ela ajuda até mesmo na nossa saúde cerebral. Muitas pessoas têm medo que a creatina ela incha. Mas o que acontece, pessoal? A creatina ela favorece a retenção hídrica, mas esse conteúdo de água, ele é dentro do nosso músculo. Então a creatina ela não promove aquele aspecto de inchaço que muitas pessoas têm medo. Eu incluo a creatina no meu processo de emagrecimento porque como ela faz com que eu tenha mais energia no meu treino, isso vai fazer com que eu treine melhor e, consequentemente, eu melhore a minha composição corporal, o que é super favorável no processo de emagrecimento, porque emagrecer é a gente perder gordura e não músculo. Então, quando a gente treina bem, né, a gente realmente evolui nas cargas, enfim, a gente acaba favorecendo pelo menos essa manutenção da massa muscular, porque no processo de emagrecimento a gente vai estar em déficit calórico, né, que é consumir menos calorias do que a gente gasta, do que a gente precisa. Então, é difícil de a gente ganhar grandes volumes de massa muscular. Mas treinando bem, a gente consegue pelo menos, muitas vezes, manter o nosso músculo, o que é super favorável, porque o músculo ele é importante para o nosso metabolismo, para o nosso metabolismo ficar realmente acelerado e também para a gente manter essa massa muscular e perder gordura, que isso que é o emagrecimento, a gente perder gordura. Vale lembrar que o uso da creatina ele é crônico, então quando um profissional te orientar que seria benéfico para o teu caso você consumir a creatina, a gente deve consumir ela todos os dias, independente ou não de treinar. E ela é melhor absorvida em uma refeição com carboidrato e ou, né, no seu pós-treino.
O segundo suplemento que eu quero comentar com vocês aqui é sobre a glutamina. A glutamina ela é um aminoácido não essencial. O que isso quer dizer? Que o nosso corpo ele é capaz de produzir. E o que são os aminoácidos? Os aminoácidos são os tijolinhos das proteínas. Quando a gente tem vários aminoácidos, a gente forma uma proteína. Então, vamos fazer uma analogia, né? É como se fosse uma casa, né? A proteína fosse uma casa e cada tijolinho fosse um aminoácido. Hoje eu quero comentar com vocês duas funções da glutamina. A primeira delas é que a glutamina, ela atua na produção de glutationa, que é um potente antioxidante do nosso organismo, pessoal. E por que isso é benéfico para a nossa saúde? Porque hoje em dia o nosso corpo ele tem que lidar diariamente com excesso de toxinas. Então, poluentes, agrotóxicos. Então, são muitas as toxinas que a gente tem que lidar diariamente, né? O nosso corpo tem que lidar. Então, a gente tendo ali um bom aporte de antioxidantes, né? O nosso corpo tendo esse bom aporte de antioxidantes, é super importante para a gente conseguir lidar com essas toxinas. A segunda função da glutamina que eu quero comentar com vocês é que ela atua na nutrição dos enterócitos. O que são os enterócitos? São as nossas células intestinais. E é muito comum a gente ouvir hoje em dia que o intestino ele é nosso segundo cérebro, né? Então, realmente, a gente ter um intestino saudável é fundamental para nossa saúde, para nossa imunidade, enfim. Então, é fundamental a gente cuidar do nosso intestino. E também, é comum a gente ouvir, assim, aquela famosa frase, você é o que você come. Mas, na verdade, a gente é mais do que isso. A gente é o que a gente digere e o que a gente absorve. Então, por isso, é fundamental a gente ter um intestino saudável para a gente absorver bem os nutrientes que a gente ingere. O terceiro suplemento que eu quero comentar hoje com vocês é sobre o Whey Protein. O Whey Protein, ele não é só para quem treina, tá, pessoal? Já comentando um pouquinho sobre esse mito aí com vocês. Ele não é só para quem treina, por quê? Porque o Whey Protein, ele é a proteína do soro do leite. E a gente encontra esse suplemento de algumas maneiras, né? A gente tem a forma hidrolisada, isolada e também a concentrada. O que vai mudar é a digestão, a absorção e a quantidade de lactose que tem nesse suplemento, né? Então, assim, o Whey Protein, ele nada mais é do que uma fonte de proteína, assim como o ovo, o frango, a carne, o peixe, lentilha, grão de bico. Então, ele é uma fonte proteica, assim como essas outras. O Whey Protein ele é um suplemento que nos ajuda a incluir mais proteína no nosso dia, principalmente em refeições intermediárias, como por exemplo o café da manhã e o lanche, que é mais difícil a gente incluir fontes de proteína como por exemplo um atum, um frango, uma carne, né? E muitas vezes a gente deu aquela enjoada do ovo, né? Então o Whey Protein é uma proteína mais doce, né? Se tu inclui aquelas opções realmente saborizadas, né? Com adoçantes naturais. E também é uma fonte prática de proteína. A proteína ela é um macronutriente fundamental no processo de emagrecimento, porque ela estimula a secreção de hormônios anorexígenos. Com isso, o que isso quer dizer, né? Que a gente vai ter mais saciedade ao consumir proteína. Além disso, a proteína ela ajuda na saúde da nossa pele, da nossa unha, do nosso cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, esse resumo sobre esses 3 suplementos super conhecidos hoje em dia. Então, que vocês tenham conseguido realmente entender a diferença entre eles, para que serve cada um deles, né, de uma maneira prática. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar nos comentários e deixar também o teu like no vídeo para eu ter esse feedback de vocês. Vou amar saber se vocês gostaram, tá bom? É isso, um beijo e uma ótima semana para vocês. A gente se fala no próximo vídeo.